Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 1º de novembro de 2020, quando celebramos a solenidade de todos os santos. Todos somos convidados a ser santos e santas de Deus. A primeira leitura é do livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos de 2 a 4 e de 9 a 14. Que nós vamos ver a visão de São João. Eu, João, vi um outro anjo. E ele vai dizer, eu ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, eu vi multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. A visão de São João, sobre os santos. Sobretudo quando a gente lê lá no versículo 13, um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são esses, vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Como que uma pessoa pode lavar a roupa e alvejar no sangue do Cordeiro? Os santos que testemunharam Jesus Cristo, que não negaram Jesus Cristo, que lutaram por uma causa, os santos mártires, aqueles que deram a vida por causa de Jesus. Como eu disse no início, todos somos chamados a ser santos e a santidade, está ao alcance de todos, porque Deus nos quer todos juntos dele nos céus. Por isso, no Salmo nós vamos rezar, e assim a geração dos que procuram o Senhor. Procurar o Senhor, buscar a santidade, buscar as coisas de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. O evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. É o chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Jesus sobe ao monte, que remonta ao grande líder, que libertou o povo de Israel, caminhou com o povo no deserto, subiu ao monte e foi falar com Deus e desceu com a tábua dos 10 mandamentos. Aqui nós vemos o gesto de Jesus, subir ao monte, e estas bem-aventuranças são o caminho para a santidade. Se nos mandamentos, nós temos que obedecer, é claro, mas se a gente observar os 10 mandamentos, na maioria dos mandamentos são proibições. Vamos tentar lembrar os 10 mandamentos? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É claro que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. No domingo passado nós ouvimos amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento no livro do Êxodo, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus no próximo. Mas depois, não tomar seu santo nome em vão. É claro, não podemos tomar o nome de Deus em vão. É, então, uma proibição, não. Depois, guardar domingos e festas, é claro. Para o bom cristão, nós precisamos guardar o dia do Senhor, rezar, celebrar o dia do Senhor. Depois, honrar pai e mãe. Com toda certeza, todos nós, filhos e filhas, temos que honrar e cuidar do pai e da mãe. Não matar. Quem ama não mata. Não pecar contra a castidade. Temos que ser fiel, puros e castos. Não furtar. Não levantar falsos testemunhos. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Veja, são
quase todas negações, ou seja, proibições. As bem-aventuranças começam: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No presente é afirmativo, porque as demais bem-aventuranças, menos a oitava, são promessas futuras. Bem-aventurados aflitos, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja, os pobres em espírito e os que são perseguidos por causa da justiça é no tempo presente. Deles é o reino do céu. Às vezes a gente pensa, pobre em espírito. É uma pessoa pobre espiritualmente? Pobre em espírito é esvaziar-se de si mesmo. É viver o amor, viver a caridade. Ser discípulos e discípulas missionárias de Jesus. É não pensar em si mesmo, mas cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus e ao próximo. Esta pessoa é uma pessoa pobre em espírito, porque ele não pensa em si, mas pensa na missão que lhe fora confiado. E a oitava bem-aventurança, então, também. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que são perseguidos por causa da justiça, por testemunhar Jesus, por não negar Jesus, por lutar por uma causa. Quem são estes vestidos de roupa branca? Eu respondi: estes são aqueles que lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Estes foram que deram a vida por causa de Jesus. Estes foram aqueles que deram a vida por defender a justiça. Porque somos todos filhos e filhas amadas de Deus. E como já disse, repito mais uma vez, todos somos convidados a ser santos. A carta de São João, né, dessa solenidade, ela é muito bonita porque ela afirma isso. A primeira carta de São Paulo, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Então São João vai dizer: caríssimos, veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E é verdade. Todos nós somos filhos e filhas amadas de Deus e somos convidados a ser santos. Somos chamados a ser santos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é, afirma São João na sua primeira carta. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos a solenidade de todos os santos, queremos rezar e pedir para que todos nós também, pela iluminação do Espírito Santo, busquemos sempre a santidade. Seja na prática do amor, né? Na oração, na caridade ou na ação, ou seja, defender realmente a justiça, ser pessoas justas e defender causas que geram justiça. Que todos os santos e santas de Deus interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.